este documento, que teve a ajuda de mais pessoas, obviamente. Agradeço também ao António Jardim Fernandes, que está para aqui, que deu assim, uma força maior na parte mais difícil da elaboração do documento e portanto, passo a fazer a apresentação da noção deste documento, conforme o Carlos me pediu. Estamos hoje aqui para dar a conhecer esse documento, que foi apresentado com a candidatura do Carlos Pereira à liderança do Partido Socialista da Madeira e irá ser colocada à discussão no seu congresso em junho. Desde o início, quisemos fazer deste documento não apenas um proforma para a apresentação da candidatura do Carlos, mas principalmente um documento que definisse a matriz do posicionamento político do PS Madeira em prol do desenvolvimento da região autónoma. Conhecendo o Carlos há alguns anos e tendo ao lado dele travado algumas batalhas políticas, sei que este documento teria de existir mesmo que não fosse obrigatório entregá-lo na formalização da sua candidatura. Carlos Pereira é um estratega, um homem de ideias e valores, e para um político com estas características não há ação política sem um plano que dê suporte e coerência. Os planos são fundamentais para traçar um rumo, enquadrar as diversas estratégias e dar sentido aos projetos e ações sem perder o sentido do todo. A moção que aqui se apresenta e irá estar disponível a partir de hoje no site da candidatura do Carlos será assim a pedra de toque que deverá orientar politicamente o PS Madeira nos próximos anos. As ideias colocadas neste documento deverão balizar e orientar a posição do Partido Socialista da Madeira, enquanto partido da oposição que atualmente é, mas, ao mesmo tempo, constituem estratégias que se entendem ser necessárias para um desenvolvimento sustentável da nossa região e, por isso, essenciais para, num momento adequado, constituir um projeto alternativo em eleições democráticas, merecendo a confiança da maioria dos nossos concidadãos. A moção contém inicialmente um preâmbulo onde é feito o enquadramento da situação atual da Madeira e uma síntese do caminho que até aqui nos trouxe. Porque há um passado, há responsáveis, coisas que atualmente o governo do PSD parece querer ou liderar ou fazer-se esquecido. E nesse sentido há de facto um enquadramento para depois dar suporte às propostas que são feitas assim. Nesse mesmo preâmbulo, Carlos Pereira define o posicionamento e atitude que o PS terá enquanto partido da oposição, uma oposição responsável, proativa e preparada para defender o desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo. Ou muito me engano, ou poderá mesmo vir a assumir-se como o principal partido da oposição, mesmo dentro desta legislatura, já que os outros, com expressão idêntica, assumiram uma atitude mais passiva perante o programa do novo governo. Ainda no preâmbulo desta moção, é dada a importância à interação com a sociedade civil, aproximando o partido das ambições e preocupações daqueles que, não sendo militantes, se sentem mais próximos da ação política ou do ideário político do PS. A abertura à sociedade civil e à sua participação na construção de uma alternativa política é mais do que evidente na moção de Carlos Pereira. Ela é essencial para o PS merecer de novo a confiança dos cidadãos e poder assumir a responsabilidade de, um dia não muito longínquo, se vir apresentar como merecedor do voto da maioria dos madeirenses e porto-santenses para liderar o governo da região autónoma da Madeira. Para tal, é proposta uma nova organização partidária que, contando na mesma com todos os militantes do PS, contará também com cidadãos independentes. Todos juntos, comungando um conjunto de desígnios comuns para o desenvolvimento da região, será possível alcançar os objetivos a que se propõe este documento. Definimos assim 4 desígnios para o qual concorrem depois as orientações estratégicas. Portanto, o documento tem primeiro um preâmbulo, tem 4 desígnios, chamamos de grandes ideias, para o futuro da Madeira, e depois a seguir está desenvolvido em várias orientações estratégicas, como a seguir depois vos vou explicar. Definimos assim 4 desígnios para o qual concorrem depois as orientações estratégicas. Na primeira,
A Madeira deve resgatar o seu lugar na história do local de encontro e intercâmbio cultural e económico entre a Europa, as Américas e a África, a partir de uma plena e efetiva integração da Europa e nos fluxos internacionais de ideias, pessoas e recursos financeiros, ganhando assim capacidade para desenvolver, atrair e fixar talento. No segundo, a Madeira deve se posicionar como um dos melhores destinos turísticos do mundo, oferecendo aos seus visitantes um produto genuíno, excelente e sustentável, com uma história de 600 anos, uma paisagem singular, um clima invejável, condições geográficas, naturais e culturais ímpares, que lhes permita desfrutar de múltiplas e únicas experiências de lazer e cultura. No terceiro, a Madeira deve ambicionar um crescimento inteligente, sustentável e integrador, compatível com o uso sustentável dos recursos naturais e a preservação dos ecossistemas, valorizando o seu património natural e investindo no seu capital humano de forma a proporcionar altas taxas de emprego, qualidade e prosperidade para toda a população. No quarto, a Madeira deverá ser um território onde o talento, a inovação, a competitividade se encontrem ao serviço do desenvolvimento humano, com uma forte coesão e justiça social, garantindo educação e saúde de qualidade, total participação económica, democracia e liberdade para todos. Para que estes objetivos possam ser alcançados, definimos um conjunto, então, de orientações estratégicas que posicionarão a ação política europeia. Estas orientações, divididas em 16 setores, são agrupadas em 4 grandes áreas. Na primeira, competitividade e emprego, estão agrupadas as estratégias que constituem o motor da economia. Economia e finanças, que contém as ideias de base para a dinâmica económica e da sustentabilidade financeira. As acessibilidades e transportes, onde se trata de aspectos fundamentais para uma região insular ultraperiférica, onde as ligações aéreas e marítimas com o exterior são determinantes. Qualidade e inovação, essenciais à competitividade da região e à sua afirmação perante o mundo global, onde temos de nos posicionar pela qualidade e onde temos de ser suficientemente criativos, gerando o nosso próprio modelo de desenvolvimento, de forma a aproveitar as nossas especificidades e deixando de criar modelos pouco têm a ver com a terra onde vivemos. E por último, ainda neste grupo, o turismo. Essa atividade económica, com tradições escolares na Madeira, cujas estratégias devem ser transversais a todos os setores, de forma a reconquistarmos um mercado de qualidade e diversificado que este arquipélago merece e para o qual tem as melhores condições. A segunda grande área estratégica diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Aqui, o ordenamento do território, a primeira e eventualmente as mais importantes para tratarmos de forma adequada e com o respeito que merecem estas ilhas afortunadas. Aqui se definem as estratégias fundamentais para requalificar a paisagem e tratar do seu património construído. Aqui se propõe uma substancial mudança de paradigma, questionando o desenvolvimento sem planeamento que se observou nos últimos anos e propondo uma atitude onde se tem em conta aquilo que nos diferencia de outros lugares, a história e a natureza. Ainda nesta área do desenvolvimento sustentável, são abordadas as posições relativamente ao ambiente e à economia de baixo carbono, numa perspectiva a longo prazo, para a qual temos de começar já a trabalhar, tendo em vista um maior equilíbrio ambiental e uma menor dependência energética do exterior. As estratégias sobre agricultura e pescas, incluídas também nesta grande área do desenvolvimento sustentável, dão sentido a duas atividades económicas que, tendo em conta a sua relação direta com o meio ambiente, deverão potenciar os recursos que têm ao seu dispor, fazendo sob critérios de sustentabilidade, equilíbrio ambiental e, no caso da agricultura, fazendo parte integrante de uma paisagem que constitui um dos nossos principais capitais da região. A proteção civil, integrada também ainda nesta área, apesar de parecer mais específica, tem um papel fundamental na região, pois temos hoje cada vez mais consciência da necessidade de trabalhar o território, tendo em conta o impacto de catástrofes naturais, que as catástrofes naturais têm no equilíbrio ambiental e também nos meios urbanos. Por último, a terceira grande área diz respeito... Não.
diz respeito às políticas sociais, nomeadamente à educação, à juventude, à cultura, ao desporto, ao lazer, à saúde e aos apoios sociais e às famílias. O segredo da construção de uma sociedade livre, participativa, com boas qualificações profissionais, que se respeite e faça respeitar, consciente da sua história e que saiba projetar o futuro, depende de um bom sistema educativo. Esse sistema educativo deverá ser completado com a prática desportiva, com hábitos culturais e com a reserva de tempo para o lazer, onde se constroem laços de amizade e se reforçam ligações familiares. Esta forma de encarar a formação dos jovens e da sua manutenção e crescimento ao longo da vida podem contribuir também para o exercício de uma vida mais saudável, tenho a certeza que sim, que terá, inevitavelmente, repercussões no sistema de saúde, outro dos vetores desta área e crucial para o bem-estar da população. Para os que, apesar de tudo, por razões de ordem diversa, constituem grupos mais protegidos da sociedade, devemos criar mecanismos de compensações e requalificação para os reenquadrar na sociedade e, por isso, esta moção aponta para uma série de estratégias que deverão ser tidas em conta para combater a pobreza, apoiar os mais idosos e outros grupos mais frágeis que não deverão estar à parte, mas fazer parte de uma sociedade equilibrada e equitativa. A última grande área que está presente nas orientações estratégicas dominamos de reforma, política e relações externas. Aqui são definidas um conjunto de estratégias para consolidar a vida em democracia, onde a responsabilidade e o direito à cidadania são valores fundamentais. São aqui também estabelecidas um conjunto de ideias para a afirmação da identidade regional e a forma como, sob a égide da autonomia, o podemos fazer. A cooperação externa e a relação com a diáspora são aqui também enquadradas nesta última grande área, numa perspectiva abrangente, onde todos os que estabeleceram fortes relações com a Madeira e Porto Santo fazem parte da comunidade madeirense e podem criar pontos de divulgação da sua cultura e o apoio ao desenvolvimento da região. 4 grandes áreas, subdivididas em 4 setores, cada uma. Esta foi a estrutura que encontramos ser mais adequada para enquadrar a ação política do PS Madeira nos próximos anos. O PS inicia agora uma nova etapa. Uma etapa que se quer fazer em conjunto com a sociedade civil, mobilizando-a, dando-lhe voz, comprometendo-a com um projeto distinto do que agora governa. Eu acredito sobretudo em pessoas e em projetos, e por isso abracei sem qualquer hesitação ao convite do Carlos Pereira para ter um papel mais ativo nesta sua candidatura. Coordenar este documento, para o qual contribuíram outras pessoas, fez-me acreditar ainda mais que é possível haver um caminho distinto para o desenvolvimento da Madeira, que há pessoas válidas e escolhidas para participar, militantes e independentes, e que só com todos juntos, em torno de um só projeto, será possível reafirmar um lugar de responsabilidade que mereça a confiança da maioria dos cidadãos. Faço votos por isto, que este seja o início de uma jornada para o Carlos Pereira e para todo o PS, que vão arrecadando pequenas vitórias ao longo do seu percurso, com o objetivo de, não daqui a muito tempo, alcançar um lugar à frente dos destinos da região autónoma da Madeira. Muito obrigado.